Hoje a gente vai poder bater um papo aqui e entrevistar o nosso queridíssimo amigo, desembargador aposentado, Sebastião Coelho, nosso parceiro de trincheiras aqui na luta contra a censura e pela liberdade. Tudo bom, doutor Sebastião? Tudo bem? Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, professora Paula Marisa. Bom dia, meus representantes, nossos vereadores, o Marco Adriles. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e trocar mais ideias sobre esse nosso país. Como você diz, Marcão, essa nação que temos para salvar. Essa nação que temos para salvar. Eu quero começar oferecendo a primeira pergunta para a professora Paula Marisa. Doutor Sebastião, prazer estar aqui dividindo tela com o senhor. Admiro demais o senhor, um homem de coragem, como a gente está precisando mesmo no Brasil, fazendo a coisa certa e tendo coragem e principalmente defendendo com muita propriedade essa causa da nossa liberdade. Uma pergunta que faz tempo, assim, eu tenho curiosidade de saber, o senhor foi desembargador, deve ter ainda contato com o pessoal, deve saber um pouco mais sobre bastidores desse mundo do judiciário. Eu tenho curiosidade de saber como é que é o clima atrás das cortinas do judiciário. O pessoal da nossa máquina da justiça, vamos dizer assim, majoritariamente aplaude esse tipo de atos autoritários? São pessoas que já estão doutrinadas achando que isso é de fato a democracia? Ou o pessoal está começando a estranhar e mesmo que nos bastidores insatisfeitos? Claro, sem coragem muitas vezes de mostrar a cara, infelizmente, mas eu tenho coragem de saber, eu tenho curiosidade de saber como é que está esse clima nos bastidores. Marisa, olha, é o seguinte, eu em certa oportunidade falei que 80% da magistratura não concordava com o que estava sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal. Esse índice aumentou muito. Nós temos uma pequena parcela de seguidores da doutrina de Alexandre de Moraes, né, porque o mal também forma seguidores, não é? Mas 90%, eu te digo, dos juízes brasileiros são envergonhados com tudo que está acontecendo, né? Tem juízes que são professores que me falam, Sebastião, acho que eu vou pedir para que não leiam mais meu livro de processo penal, porque tudo que eu escrevi ali não está valendo, não é? Então, a magistratura, eu lhe digo, eu tenho um grande contato com a magistratura. Na minha associação aqui em Brasília, eu exerci 8 mandatos em diretorias. Eu fui presidente 2 vezes. Em 2022, quando eu assumi a corregedoria do Tribunal Eleitoral de Brasília, eu deixei o mandato, meu vice assumiu, mas eu estava em pleno exercício da presidência da associação. Também fui vice-presidente da Associação Nacional do Brasil, a AMB. Então eu tenho, assim, grande contato com a magistratura, participei de muitas lutas da magistratura, de aperfeiçoamento da legislação. Cada projeto que era colocado no Congresso, nós íamos para o Congresso trabalhar para esclarecer que aquele caminho não estava correto e também reivindicando direitos da classe, não é? Então eu tenho grande contato com a magistratura, com quem eu converso, colegas de outros estados me ligam, agora não mandam muito mensagem, até é engraçado, sabe, Marisa, logo que eu comecei a enfrentar para valer a ditadura do Supremo Tribunal Federal, eu ligava, conversava com os colegas normalmente. Aí aconteceu um fenômeno, eu ligava, a pessoa não atendia, né? Aí eu entendi que não podia mais falar comigo por telefone. Então, quando alguém quer falar comigo, faz assim: ô Tião, nunca mais passou para tomar um café? Aí eu já entendo, eu vou lá tomar um café e a gente conversa muito sobre, pessoalmente, né? Mas a magistratura hoje é uma magistratura envergonhada, porque eu sempre cito um exemplo: quando um pai de família ele é honrado, a família toda é aplaudida, é honrada. Quando ele pratica um ato abominável, embora a família não tenha qualquer responsabilidade, ela é maculada por aquele ato do pai. Assim é a magistratura. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, ele está destruindo a credibilidade da magistratura no país, porque a pessoa lá na cidade do interior aí de São Paulo, do qualquer estado, olha para o juiz com desconfiança. Olha, esse daí deve ser igual aos ministros do Supremo, que hoje ser comparado
a ministra suprema, no meu ponto de vista, é uma comparação pejorativa. Eu queria jogar para o Sathier fazer uma pergunta. É um prazer muito grande estar com o senhor aqui, desembargador. Estive com o senhor rapidamente em Brasília na última semana. Não deu tempo de falar, porque o senhor estava na audiência pública ali sobre a questão da democracia dos votos, auditáveis e tudo mais. Muita gente ao redor do senhor, e eu quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui. Sobre essa questão do Felipe Martins, a gente tem esse desdobrar, né, com a eleição do Donald Trump. E o Eduardo Bolsonaro já disse algumas vezes que pode acontecer de descobrirem aquele agente do FBI que forjou aquela situação dele de dizer que ele estava tentando sair do país quando não estava, e foi por esta razão que foi publicado na imprensa e por esta razão que ele acabou sendo preso. O senhor acredita mesmo, tecnicamente, com o pé no chão, sem emoção, que alguma coisa deste tipo pode acontecer? Eu não só acredito, eu tenho certeza, Sathier, porque nós temos documentado. A Polícia Federal pediu, afirmou a saída do Felipe Martins com base em um documento não oficial, que lá está dito que, olha, este documento não serve para informação oficial. Pegou no site e nós conseguimos, de forma oficial, verificar a entrada, a inscrição fraudulenta do nome do Felipe Martins, com entrada no dia 30 de dezembro de 2022, com um passaporte cancelado e com a grafia do nome errado, que ele é Felipe, e apareceu Felipe. Nós documentamos isso, nós temos atas notariais em nosso poder, aqui e lá. Posteriormente, quando nós denunciamos no processo, isso aconteceu após a minha entrada no processo, nós mostramos, olha, isso aqui está errado. Eles modificaram para lançar agora o nome de Felipe Martins com o seu passaporte atual. Veja, nós estamos tratando de passaporte diplomático, aquele passaporte cancelado. Foi lançado o correto. E nós documentamos também. Então, tudo isso já está, e eu quero agradecer ao deputado Eduardo Bolsonaro, que tem empenhado nessa causa, também o Marcel Van Hart, o Gustavo Gaia, que foram atrás para valer dessa matéria, mas o principal contato foi do deputado Eduardo Bolsonaro. E também a advogada Ana Bárbara, que é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, e quando viu que eu estava na causa, voluntariamente se apresentou, olha, eu posso ajudar, eu trabalho com imigração, e tem sido uma pessoa fundamental. Então, a minha expectativa, Sathier, é o seguinte, é que aquele rastro não pode ser apagado. O que coloca na informática, você vai ter o registro de quem colocou essa entrada fraudulenta do Felipe Martins. E você sabe que lá nos Estados Unidos a persecução penal ela é um pouquinho diferente do Brasil. Lá é para valer mesmo. Se você cometer um crime, você é responsabilizado. Então, a nossa expectativa é de que quem fez essa inserção ou pode assumir sozinho. Eu sonhei e coloquei os dados do Felipe Martins. Não existe. Então, nossa expectativa é que essa pessoa diga quem do Brasil foi o parceiro nessa ação fraudulenta. Ou mais, se foi algum brasileiro que tinha acesso aos dados que fez essa inserção. Então, eu creio que essa caso do Felipe Martins desmoraliza a investigação da Polícia Federal. Foram 37 indiciados. Ali eles contaram no relatório uma história tida como verdadeira. Imaginemos que fosse um livro. Quando você vai lendo algumas partes do livro, Adriles, e vê que tem alguma coisa mentirosa, a história já não é mais verdadeira. Ela passa a ser ficção, não é mais verdadeira. E quando dentro desse livro de 37 capítulos, tem um capítulo inteiro que é fraudulento, que é o capítulo referente ao Felipe Martins, essa história está toda descredenciada para dar subsídio a uma persecução penal com a gravidade que querem colocar para aquelas 37 pessoas. Perfeito, doutor Sebastião. Adriles Jorge. Sebastião, sempre uma honra estar com você, que eu acho que é realmente um herói brasileiro. E um herói exatamente que a gente estava falando há pouco tempo. É um herói que faz a sua obrigação, né? Faz a sua obrigação sem medo. E é nesse sentido que eu queria fazer a pergunta. Você está falando do caso do Felipe Martins, que não precisa ser jurista para perceber que é uma injustiça latente.
Um cara que é acusado de golpe, que ele não deu, para uma viagem que ele não fez. Se tivesse feito também, não teria nenhum problema. Você tem o Daniel Silveira lá atrás, que tá, coitado, tá apodrecendo na cadeia, porque ele fez uma meia dúzia de desaforos num vídeo ao Supremo Tribunal Federal e está condenado a 10 anos por isso. Ou seja, qualquer pessoa que não seja jurista, que não seja advogado, percebe o absurdo dessas condenações, dessas prisões, dessas perseguições. Minha pergunta para o senhor é o seguinte: o mundo jurídico não vai se colocar contra esses abusos? Porque eu percebo, falando aqui e acolá, toda hora um jurista, um advogado, um juiz com quem eu converso, fala, é absurdo o que está acontecendo. Mas eu não posso dizer isso em on. Eu estou te falando em off. Que tipo de covardia é essa, de letargia é essa que acomete a nossa elite, não só política, mas como jurídica, de ver abusos explícitos que qualquer cidadão de rua percebe, que solta pedófilo, solta traficante, dá habeas corpus para criminoso de alto quilate e prende gente que desaforou o STF, ou prende gente, inclusive, porque fez uma viagem que não fez, por um golpe que não fez. O que está acontecendo com o mundo jurídico no Brasil? O senhor tem falado com seus pares, Sebastião? O mundo jurídico não vai fazer uma manifestação. Esse mundo jurídico, Adriles, ele seria representado pelo Conselho Federal da OAB, que é o órgão máximo da classe. Eu quero dizer que, antes de ser juiz, eu fui conselheiro federal da OAB. Quando eu assumi o cargo de juiz em 1991, eu estava exercendo o mandato de conselheiro federal da OAB, daquela composição do Marcelo Lavenere, que desceu a esplanada de braços dados para protocolar o impeachment do presidente Collor à época. Então, o que acontece? A OAB hoje é um conchavo. Eles são eleitos de forma indireta. As seccionais é que elegem, não é o advogado que elege diretamente a OAB. Eles não vão se manifestar por vários motivos. Alguns por questão ideológica. Eles realmente são do lado do grupo Prerrogativas, por exemplo, eles fazem parte, é um grupo maior do governo atual. Então, eles não vão se manifestar contra alguma coisa do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal e o governo hoje são a mesma coisa. Então, eles não vão se manifestar. Outros até gostariam, mas têm interesses outros. Por exemplo, se tiver um cliente com uma banca de advocacia que tenha 10 causas no Supremo, grandes, e uma dessas causas envolva essas arbitrariedades e um cliente, eles perdem esse cliente, mas não perdem o diálogo com o Supremo Tribunal Federal. Então, um exemplo clássico deles foi quando eu fiz a sustentação oral dia 13 de setembro do ano passado. No dia 14, a ministra Rosa Weber leu um ofício do presidente da OAB, que ainda o é atualmente, o Beto Simonetti, se solidarizando com a corte. Ao invés de se solidarizar com seus associados, que estavam ali, no caso dos dois colegas, até foram, de certa forma, até humilhados, né? A mim não, ele teve uma certa cautela ao falar do meu nome, não é? Porque sabia que teria a resposta na hora também, não é? Então, o mundo jurídico, tido assim como todo, não vai falar. E deveria ter falado, Adriles, desde 2019. Nós tivemos o primeiro sinal claro de arbitrariedade e, infelizmente, o presidente Bolsonaro e a sua assessoria não percebeu. Foi quando o ministro Dias Toffoli, no dia 14 de março de 2019, editou a portaria número 69, criando o inquérito, que é o 4781 das fake news, e colocando nas mãos de Alexandre de Moraes de forma arbitrária, sem distribuição e para investigar fatos de pessoas que não tinham prerrogativa de foro. Foi um grande sinal que o governo da época não percebeu e a comunidade jurídica também não percebeu. A OAB tinha que ter se manifestado naquela oportunidade. Na sequência, nós tivemos outro grande sinal. Foi dia 8 de março de 2021, quando o ministro Fachin anulou todas as condenações do, à época, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um sinal claro de que alguma coisa estava sendo orquestrada, tramada. Então, todo o arbítrio que nós estamos vivendo tem como base a portaria do Toffoli de 14 de março de 2019. Eu até botei no meu Instagram o teor da portaria para que todos vejam. Ali começou o arbítrio. Veio a liberdade do senhor Lula, que hoje é o presidente. E agora nós temos mais um sinal claro, é um terceiro sinal.
terceiro sinal, que é esse relatório da Polícia Federal. Esse relatório, senhores, se o Procurador-Geral da República não tiver o senso do que está acontecendo no país, nós já temos o resultado. Se ele apresentar uma denúncia nos termos que o delegado da Polícia Federal, e até ele assinou com um grupo agora, né, para tentar se proteger, o relatório, nós já temos o resultado do processo, é a condenação de todos. Mas um escândalo está embutido nisso tudo, que eu vou conversar, vou tentar fazer uma articulação com todos os advogados que estão nesse inquérito 12.100, para que nós não podemos aceitar que esse processo seja julgado na primeira turma. A primeira turma, onde estão lá Flávio Dino, Zanin e Alexandre de Moraes. Já estão condenados todos. Então, esse é um sinal. Eu tenho alertado, na época eu não fiz alerta nenhuma, de 2019 e 2021, porque eu era um juiz na ativa. Não podia me manifestar. Hoje eu estou fazendo alerta. É o terceiro sinal que está sendo dado. Quem for denunciado ali pode calcular a pena. Acima de 17 anos, com certeza absoluta. E todos estão quietos. Eu acho que as pessoas têm que fazer uma mobilização desde já. Poderá ser tarde a mobilização necessária. E só para concluir, para mostrar como esse delegado da Polícia Federal é um sujeito arbitrário, enfim, que não merece credibilidade, veja o relatório, eu peguei até agora, estava vendo aqui a página, anotei, página 694. Ele fala da audiência pública, a vida no Senado no dia 30 de novembro de 2022. Aí ele abre um capítulo da audiência pública e diz que, olha, por conta dos golpistas, algumas pessoas se animaram a falar alguma coisa. Não, todos que foram na audiência pública foram convidados, ninguém tinha ideia de que uma pessoa ou outra tinha algum pensamento, que eu não vi a prova ainda, não é? Mas o que é que ele faz, o delegado, no relatório? De forma canalha. Ele cita, estou falando, é de forma canalha isso. Cita uma pessoa de informática, cita o argentino e cita, olha, um capítulo, o desembargador aposentado Sebastião esteve lá e disse tal. O que está transcrito é a verdade, porque eu disse mesmo. De público, indiquei os crimes de Alexandre de Moraes. Cita o desembargador Ivan Sartori, de São Paulo, que foi, inclusive, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E não cita o professor Ives Gandra, que esteve na mesma audiência, participou da mesma audiência. Por que ele não cita o professor Ives Gandra? Eu sei o motivo. Não posso falar aqui de público, mas eu sei o motivo pelo qual ele foi preservado. Então, veja, que quando você pega um todo e vê que dentro de desse todo tem uma parte que é uma armação, você tem que descredibilizar esse todo. Eu quero, desculpa, não sei se eu ainda vou ter oportunidade de falar, mas eu já falar uma coisa aqui. Eu quero dar os parabéns, tirar o meu chapéu para o deputado Marcel Van Harten. Esse moço iniciou um movimento de resistência nesse país.